Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei quando você está assistindo esse curso, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não assistiu a aula 0 e a aula 1, recomendo muito que você assista, porque, como eu falei, tá tudo numa sequência bem lógica. Eu demorei um tempinho esquematizando esse curso, porque eu queria que fosse uma sequência, na sequência mais fácil possível, tá bom? Então, espero que você esteja curtindo, que você esteja aprendendo. Não esquece de fazer a mídia e me marcar, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, tá bom? Então, Onivá. Onivá significa, tipo, let's bora, sabe? E também pode ser Onigo, que vem do inglês mesmo, ok? Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre os grupos verbais, le groupe verbaux. Então, por que estudar? Quais são esses grupos verbais? Por que eu devo perder meu tempo com isso? Eu vou te mostrar o porquê. Então, vamos lá. Os verbos são separados em grupos, devido às semelhanças que apresentam entre si. Então, por exemplo, em português, nós temos os grupos de primeira os verbos de primeira conjugação, AR, segunda conjugação, ER e terceira conjugação, IR. E não é simplesmente para ficar bonitinho, para fazer listas bonitinhas, mas porque esses verbos eles têm similaridades entre si no radical, em manter ou não radical, sabe? Na conjugação. Então, é por isso que a gente separa esses verbos assim. Em português, não é tão irrelevante para a gente, porque a gente já nasceu imerso, né, no idioma brasileiro, né? Se eu não me engano, foi Manuel Bandeira que ele falava que ele fala brasileiro e não português. Eu sou muito apoiadora dessa ideia, né? Enfim, mas para a gente que está aprendendo uma segunda ou terceira língua, no caso o francês, é bem relevante. E por quê? Porque ter o conhecimento sobre os grupos verbais diminui a necessidade de saber várias conjugações de verbos diferentes. Ao invés disso, podemos saber as conjugações de verbos modelo, ok? Então, por exemplo, hoje eu vou te ensinar a conjugar um único verbo do primeiro grupo. E você vai saber conjugar todos os outros. Olha que legal, né? É muito melhor do que você ter que aprender a conjugação de cada um individualmente. Então vamos lá, gente. Le premier groupe, o primeiro grupo, são todos os verbos terminados em ER. Todos, mas tem um asterisco ali, né? Todos os verbos terminados em ER. E todos eles possuem a mesma conjugação. Então, eles são regulares. As terminações que eu vou utilizar são as mesmas. O radical não vai mudar. Olha que lindo. E são 90% dos verbos da língua francesa. Então, quando a gente acabar essa aula, você sabe conjugar 90% de todos os verbos que existem no francês. Ok? A única exceção que sempre tem é o verbo aller, que significa ir, que a gente vai estudar também aqui nesse curso. Beleza? Então, quais são as terminações, as desinências dos verbos no primeiro grupo quando eu for conjugar? Es, on, ez e ont. Então, vamos ver isso na prática, tá? A gente vai conjugar o verbo parler. P-A-R-L-E-R. Parler, que significa falar. Em italiano é parlare. Olha que legal. Então, como assim? Não entendi muito bem, Márcia. Vamos lá, ó. Repete comigo. Je parle. Lembrando que aqui, ó, muitas pessoas fazem o som de O, mas não é um som de O. Talvez você faz a boca do O, mas você faz o som de E. Então, parle, ok? Tu parle, il parle. Ué, Marge, mas é a mesma pronúncia? Sim, é a mesma pronúncia. Nous parlons, aí muda. Vous parlez, também muda. Il parle. É a mesma pronúncia de novo? Sim. Mesmo sendo totalmente diferente a terminação. Isso é uma grande dificuldade do francês, né? Que os verbos, a sua grande maioria tem sons muito parecidos, mas a escrita é totalmente diferente. Então, eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Ok. Então, olha só, repete comigo. Parle, 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 parlons, parler, parle. Mais uma vez. Parle, 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 parlons, parler, parle. É sempre dessa forma que você vai conjugar um verbo do primeiro grupo. Vamos pegar um outro exemplo. Aimer, que significa amar. A-I-M-E-R. Aime, 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 aimons, aimer, aime. Não tem mistério. Écouter significa escutar. Écoute, 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 écoutons, écouter, écoute. Sem mistério. Sempre com as mesmas terminações. Étudier.
J'étudie, tu étudies, il étudie. Nous étudions, vous étudiez, ils étudient. Pas de problème, sem problema. Manger, je mange, tu manges, il mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange. Sem problemas, ok? No caso do verbo manger, na primeira pessoa do plural, no, eu não posso só acrescentar a desinência, porque senão ficaria no mangon. Então, eu coloco um E ali por razões fonéticas. Então, assim, tem alguns verbos que sim vão ter uma certa anomalia. Por exemplo, esse, ou então o verbo acheter, que quando eu conjugo, fica jachete. Eu mudo o som do E, então fica com acento grave. Mas isso, sim, são coisas que a gente vai pegando com o tempo, sabe? Então, eu acho que para esse primeiro momento, a gente pode dizer uma meia-verdade de que sempre vai ser absolutamente tudo igual. O que não é tão longe assim da verdade absoluta. Ok, espero que tenha ficado claro para você. Vai ter uma lista de exercícios aqui embaixo para você se deliciar estudando isso. Então, agora vamos falar do segundo grupo. Eu estou muito animada para falar sobre isso aqui. Então, os verbos do segundo grupo, para serem considerados do segundo grupo, eles têm que atender a duas condições. A primeira é terminar em IR, e a segunda é ter o particípio presente terminado em ISAM. E aí já dá uma bugada, porque o que é particípio presente, né? Em português, a gente só tem o particípio passado. Muitos gramáticos, eu estudei bastante para fazer essa aula, porque eu quis ter uma base mais do português até. E muitos gramáticos dizem que hoje em dia a gente não tem mais particípio presente em português. E que, sim, na verdade, essas estruturas que são originadas do particípio presente, hoje em dia são adjetivos. Você vai entender isso melhor. Então, como eu falei anteriormente, todos os títulos que tiverem sublinhados, eles têm algum link. Então, aqui tem um link que fala um pouco mais sobre essa questão do particípio presente em português. Em francês, pessoal, não tem gerúndio. Então, por exemplo, fazendo, comendo, bebendo, não existe. Então, a gente utiliza diversas formas para passar essas ideias, até mesmo o présent indicatif, ok? Mas a gente também pode utilizar o particípio présent, o particípio presente. Então, eu fiz uma analogia aqui com esse poema maravilhoso, um trecho, né, do poema maravilhoso do Carlos Drummond de Andrade, em que ele fala ser pensante, sentinte e solidário. Pensante seria o particípio presente, né, do verbo pensar, mas hoje em dia já é um adjetivo, né? Sentinte não existe, né? Mas seria o particípio presente do verbo sentir, ok? E o particípio presente, ele sempre indica que você está sendo ativo na ação. E não, por exemplo, que você foi pensado. Que você foi, entende? É diferente. Que aí, nesse caso, seria o particípio passado. Ok, isso aqui, gente, é totalmente um conhecimento assim extra, porque eu particularmente acho muito bonito e muito interessante a gente estudar as semelhanças e diferenças entre as línguas, principalmente as línguas latinas, né? Que tem como você ver assim que vieram de um mesmo lugar, mas acho muito bonito, sou apaixonada por ver como elas se diversificaram, sabe? Então, assim, isso aqui não é tão relevante, tá? Essa parte que eu tô falando aqui mais teórica do particípio presente. Mas e aí, né? Talvez tenha ficado um pouquinho, tipo, como é que eu vou saber? Agora eu vou te ensinar um jeito prático, tá? O particípio presente em francês, ele é formado a partir do radical, ó, atenção, ele é formado a partir do radical da primeira pessoa do plural, ou seja, do nu, ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos conjugar o verbo dormir e finir, né? Finir e dormir. Porque os dois terminam em IR, então eu tenho que saber qual que vai ser do segundo grupo. Então, ó, j'ai fini, tu finis e fini. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Ok? Lembrando que finir significa terminar, finalizar. E dormir significa dormir. Je dors, tu dors, il dort. Nous dormons, vous dormez, il dort. Il dort. Então, como eu falei, a gente pega a primeira pessoa do plural para fazer o particípio présent. Então, definição, eu tenho infinição, que seria forçando a barra, como se fosse terminando, finalizando. E o dormou seria dormindo. Mais ou menos, não é exatamente isso, ok? Acho que dormente talvez seria uma tradução melhor, né? Se fosse para traduzir ao pé da letra. Então, do finição, a gente tem infinição, que é o particípio presente do verbo finir. Então, finir é um verbo do segundo grupo, porque termina em ISSANT, ok? Agora, o dormon não, porque termina em AMANT.
Então, ele é um verbo do terceiro grupo, na verdade. Ok, eu espero que tenha ficado claro. Também tem exercícios aqui embaixo sobre como identificar o grupo verbal e com a correção. Beleza? Então, quais são as terminações do segundo grupo, né? Isso é, assim, em 97,82% dos verbos. Tem algumas exceções, mas, assim, dá para conjugar muitos verbos com isso aqui. S, S, T, I, S, S, O, N, S, I, S, S, E, Z, I, S, S, E, N, T. Então, j'ai réussi, tu réussis, il réussit. Nous réussions, vous réussiez, e il réussit. Então, réussir significa conseguir. Ok? E, como eu falei, a partir desse verbo, você vai conseguir conjugar vários outros verbos que também são do segundo grupo. Beleza. Agora, a gente vai falar do troisième groupe, que é o terror, né? Porque, basicamente, eles são os verbos que sobram. Então, ele é um grupo extremamente diverso, extremamente irregular, que tem diferentes terminações. Mas muitos dos verbos mais utilizados da língua francesa estão no troisième groupe. Então, a gente tem que conhecê-lo muito bem. Então, alguns exemplos de terminação. RE, DRE, IR, OIR e o verbo aller, né? Que eu falei. Então, aqui eu coloquei alguns verbos muito, 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 muito importantes do troisième groupe. O verbo vouloir, que significa querer. Vamos dar aqui uma olhadinha na conjugação. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Eu nunca, nunca, nunca vou falar essa terminação aqui, ó. NT, tipo, ils veulent. Nunca. Sempre ils veulent. Ok? O verbo pouvoir, como vocês podem ver, eles têm conjugações praticamente iguais, né? Tanto que aqui, olha só o que essa professora fez. Ela esqueceu de trocar esse V por P, né? Mas, enfim, vamos lá. Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Pouvoir significa poder, ok? Outros verbos, devoir, que significa dever. Pode ser dever tanto no sentido de dever fazer algo, por exemplo, eu devo estudar, e dever no sentido de dever dinheiro. Então, je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils doivent. De novo, não se pronuncia essa terminação aqui. Geralmente, a primeira e a segunda pessoa do singular são iguais, e a terceira pessoa geralmente é com T. Geralmente. O verbo savoir, que significa saber. Je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Ok? Alguns outros. O verbo faire, que significa fazer. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font. O verbo faire, assim, eu não consigo aceitar que esse vous não tem um Z no final. Tanto que, às vezes, eu já falei, assim, quando eu estava bem no início, né? Eu falava vous faisiez, mas está errado, é vous faites. É bem irregular mesmo. O verbo prendre significa pegar. E então eu falo je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Eu sei que aqui eu falei lindamente, né, o som do R. Então, a primeira coisa, não fique desesperado para produzir esse som. Eu demorei bastante tempo para conseguir. E a segunda coisa, eu vou te dar uma dica, tá? Para falar francês, você tem que ter ranço. Então, você vai agora fechar os olhos, pensar em alguém que você não goste. Pode ser o Bolsonaro, a esposa do Bolsonaro. Pode ser o Lula também, não sei qual é a sua opinião política. Pode ser um ex, qualquer pessoa, o chefe. Pense. Pensou? E aí você vai falar assim do fundo do seu coração. Eu tenho ranço de você. Vai, fala. Eu tenho ranço de você. Ranço. Ok? Esse ranço é o mesmo som de can. Ó, falou ranço, aí agora tenta falar pré, que significa muito. Pré. Ok? Então, tenta praticar essa questão do ranço para ver se fica mais fácil produzir esse som do R. E também o verbo venir, que vai ser super importante para a gente numa das nossas últimas aulas, que significa vir.
Então, ó, je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent, ok? Uma coisa que eu queria acrescentar aqui sobre o verbo prendre é que ele era um verbo muito sozinho. Então, ele pediu a Deus que desse dois amigos para ele. E ele recebeu o verbo apprendre e o verbo comprendre como amigos. Apprendre significa aprender, comprendre significa compreender. E todos eles são conjugados da mesma forma do verbo prendre. Então, por isso que é tão importante você conhecer esses verbos modelo. Porque agora todos os verbos que tiverem como radical, tiver um sufixo antes do verbo prendre, eles se conjugam da mesma forma. Ok? E é isso. Eu espero muito que você tenha aprendido coisas novas, que você tenha profitado dessa aula. E até a nossa próxima aula. Bisous, à la prochaine!